Sabe, às vezes acontece com a nossa vida, com o decorrer, com o nosso corre-corre diário, e muitas vezes deixamos Deus de lado. Muitas vezes nós não temos tempo para buscar a face do Senhor, para orar, seja para ler a palavra dEle, para conhecer mais a Ele. E muitas vezes acabamos estendendo esse tempo e esquecemos quem Deus é. Esquecemos quem somos nós no Senhor Jesus. E o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar quem você é. Aleluia. Querido, você é filho. Aleluia, somos filho dele, e por isso precisamos tomar posse de tudo aquilo que ele vem falando, de tudo aquilo que ele vem se revelando para nós. Mas muitas vezes acreditamos nas mentiras do diabo. Muitas vezes nós, com nossos conflitos mesmos, porque estamos sozinhos, porque não temos às vezes amigos, não temos pessoas que podemos compartilhar, pessoas que às vezes nós precisamos, sabia que nós precisamos ficar nu às vezes? Nós precisamos ficar nu na frente de um amigo, ou de um líder, ou de um pastor, porque às vezes as coisas vai nos sufocando de uma forma tão grande que parece que não tem fim, parece que você nunca vai conseguir sair daquela situação, parece que não existe mais solução, mas é mentira do diabo, é mentira. Nós temos na nossa cultura brasileira, muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando: olha, eu não consigo, eu não posso. Mentira, você pode todas as coisas no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nós podemos todas as coisas, é na força do poder do Senhor Jesus. E eu estava orando, falando com o Senhor, falando para Ele: Deus, eu quero, Senhor Deus, falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Fala e faz da forma que tu queres. E eu comecei a meditar numa palavra aqui, e eu gostaria de ler com vocês. Gostaria que vocês estivessem lendo lá, abrindo a Bíblia de vocês em Jeremias 17. Jeremias 17, do 5 ao 9. Eu gostaria de ler com muita atenção. Que fala assim: assim diz o Senhor. Quem diz? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas quando a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Eu estava meditando nessa palavra, e nós estávamos na sede numa terça-feira, e o bispo ele trouxe uma palavra, e ele trouxe a figura de uma árvore. E isso ficou no meu coração, porque eu estava já no meu coração com essa passagem. E eu gostaria que você pensasse comigo. Pensa numa árvore grande, uma árvore bonita. E o que essa árvore tem? O que há numa árvore? Tem o quê? Flores, raiz, folhas, frutos, tronco. E eu fiquei pensando nessa árvore, né? Quantas coisas tem nessa árvore. E eu fiquei pensando e meditando, e eu fiquei pensando assim: nessa árvore ela tem muitas coisas que nos beneficiam.
Se você parar e pensar na árvore, ela nos beneficia. A árvore, com as suas folhas, ela purifica o ar. Sabe, ela traz sombra. Uma árvore, ela traz fruto. Uma árvore, ela traz, do fruto ela traz a semente. E eu comecei a meditar nesse processo dessa árvore. Como é que é essa árvore? E quando eu estava lendo, quando eu comecei a ler, falando assim que diz o Senhor, maldito o homem que confia no seu próprio braço. E vamos lá, vamos ser sinceros, muitas vezes nós confiamos no nosso dinheiro, porque eu acabei de receber, então eu tenho dinheiro, então eu estou confiando na força do meu braço. Estou confiando que eu posso pagar tudo, e muitas vezes eu esqueço. Quando estamos tão bem, parece que até esquecemos de Deus. Parece que esquecemos daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é. E quando se fala, principalmente financeiramente, quando nós falamos até de dar, de ser generosos, de abençoar, às vezes o nosso coração também se fecha para essas coisas. Mas continuando lá. Essa passagem fala que maldito o homem que confia, que ele vai ser considerado como um arbusto. E eu fui procurar ver um arbusto é uma árvore pequena. E fala que no deserto ela é solitária. Ela não tem a raiz dela, não é tão longa. E eu fiquei pensando em nós mesmos. O que é um homem que confia no seu próprio braço? O que é um homem? É um homem que anda segundo a sua vontade, o que dá na telha. Não anda conforme o seu querer. Ele anda, parece que ele não tem propósito de vida. Sabe, deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe? Conhece essa musiquinha, né? Então muitas vezes é esse tipo de homem que ele age conforme a força do braço dele. Ele é orgulhoso porque ele pode tudo, porque ele consegue. Ele confia na própria inteligência, porque Deus ele nos deu inteligência. Deus ele deu, às vezes temos pessoas que ela é tão inteligente que ela se torna burra, porque ela confia nela mesma, ela confia na inteligência dela. E eu pensando aqui nesse homem ou nessa mulher, ou muitas vezes pode ser você, quando estamos confiando, quando confiamos em nós mesmos, deixamos de confiar em Deus e andamos conforme aquilo que a gente quer, conforme aquilo que a gente vê. Nós esquecemos que nós somos filhos e andamos por fé. Não sei se já aconteceu, às vezes nós às vezes somos mais razão e menos fé, porque nós estamos vendo. Eu estou vendo que isso aqui é um celular. Eu preciso apalpar, porque é minha razão. E eu deixo de crer naquilo que Deus ele faz, daquilo que Deus ele tem falado. O que o Senhor ele tem falado com vocês esses últimos tempos? Muitas vezes, o Senhor ele tem usado homens e mulheres aqui para falar com a igreja dele. Mas o que eu e você tem feito com aquilo que Ele tem nos dado? A palavra do Senhor, ela é para ser praticada. A palavra do Senhor, ela é para ser obedecida. Porque não adianta eu conhecer a palavra e eu não obedecer. Esse é um homem que confia em si mesmo. Ele vê, ele ouve a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, mas ele não se submete. E muitas vezes nós precisamos nos submeter à poderosa mão de Deus. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, não é a tua vontade. Muitas vezes o Senhor vai mandar você fazer as coisas que você nem entende. Mas esse homem aqui, ele andava na sua própria inteligência. Só que ele não tinha raiz. Ele se torna uma pessoa solitária porque vive no deserto. Eu achei interessante uma frase, não sei nem falar o nome do homem, é Miles Monroe, eu acho que é isso, que ele fala assim:
Eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a grande tragédia da vida é uma vida sem propósito. Qual é o teu propósito de vida, meu irmão? Deus, Ele te fez para quê? Tem muita gente que Deus tem colocado muito talento, tem colocado muitos dons, mas não usa, fica guardado. E o Senhor nessa noite é uma noite de despertar, é uma noite que Deus vai te levantar, é uma noite que Deus vai te trazer de volta. Você usar aquilo que o Senhor colocou na tua mão, o Senhor vai ressuscitar sonhos aqui nessa noite. Aleluia. Querido, não é segundo pela nossa vista, mas é por fé. Sabe, o Senhor Deus tem um plano maravilhoso para mim, para ti. Sabe, mas insistimos em viver aquilo que nós queremos. Sabe, viver na minha razão porque eu estou certa. Mas não importa quem está certo, querido, não importa. Importa é viver a vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer que você viva. Se você quer ser feliz, se você quer ser pleno, você precisa ser obediente à voz do Senhor. Não adianta você só observar, você precisa ser praticante. O que o Senhor Ele tem pedido para ti? O nosso Deus, Ele é bom. Nós cantamos que o nosso Pai, Ele é bom. O nosso Pai, Ele é bom, Ele é perfeito. Tudo que Ele faz é bom. Mas parece que às vezes Ele não é bom o suficiente para nós, porque queremos caminhar da nossa forma e do nosso jeito. E Deus, Ele insiste, porque Ele me ama e porque Ele te ama. Ele insiste em nós todos os dias. Fala: filho, filha, levanta, se posiciona, se fortalece. Tem pessoas que precisam ouvir a minha voz através de ti. Tem pessoas que estão olhando e esperando você se levantar, e você insiste em ficar da forma que está. Até quando? Até quando você vai ficar insistindo? Porque Deus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. E o versículo, a partir do versículo 7. Bendito fala assim: feliz. Feliz é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Feliz é o homem que confia no Senhor, que espera nele. Esperar muitas vezes não é fácil. Não é fácil esperar, mas é necessário. Se você comer uma fruta antes do tempo, é bom? É necessário o processo. Só que é bom confiar no Senhor e descansar. Espera nele, confia nele. Você vai ver e vai valer a pena. Vou falar, querido, vale a pena confiar nele. Vale a pena esperar no Senhor. Eu nunca vi ninguém perder em confiar nele. Eu nunca vi ninguém perder em confiar e em esperar nele. As coisas não são da tua forma, entende? A melhor forma de viver é a forma que o Senhor Ele tem para mim e para ti. Viva o que o Senhor te fez para ser. Para de querer ficar querendo ser aquilo que Deus não quer que você seja. Você fica batendo, sabe? Como pontas de faca. Você fica... E você às vezes não entende porque você está vivendo aquilo que Deus não te fez para fazer. Quando você encontrar e souber o teu propósito de vida, você vai glorificar e honrar o Senhor através daquilo que o Senhor Ele colocou na tua mão. Honra Ele. Aleluia. Feliz é o varão que confia no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. Porque será como 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 árvore plantada junto às águas. Você entende o que é isso? As águas aqui é Cristo.
Dependência de Jesus, dependência de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos ser dependente dele. Nós queremos andar da nossa forma, do nosso jeito. Para mim andar na dependência dele, eu preciso buscar mais ele. Eu preciso buscar em conhecer o Senhor. A palavra do Senhor em Oséias fala, para mim buscar em conhecer. Sabe qual é a melhor oração? Oração ouvida, oração que agrada o Senhor? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É essa oração que nós devemos orar para o Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O mundo, ele nos atrai muitas vezes, porque tem muitas coisas que parecem ser bonito. Parece, querido, mas é amargo. É amargo. Você entende o que eu estou falando? Quantas vezes você tem ido dormir e o teu travesseiro tem estado molhado? O Senhor, Ele vê. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, nessa noite, Ele está olhando para ti. Que o teu coração atrai o olhar dEle. E que o teu coração queira ouvir e queira fazer aquilo que Ele tem para você. E que você seja uma árvore plantada nele. Que você venha conhecer a Ele. Mas não de ouvir falar, querido. Conheça Deus não de ouvir falar. Tenha testemunho com Ele. Sabe o que você pode viver com Ele? Quantas experiências você já viveu lá no passado, mas o Senhor quer te dar experiências hoje. Qual foi a tua última experiência com Ele? Qual foi a última vez que você foi para o teu quarto e chorou na presença dEle e sentiu a presença dEle? Porque muitas vezes queremos servir a Deus da nossa forma. Queremos bênçãos do Senhor, mas não queremos, sabe, gastar. Não vou dizer gastar. Não é gastar tempo com o Senhor, investir. Investir o nosso tempo com Ele. E nós precisamos aprender a ter esse tempo de investimento. E essa árvore fala que ela está junto, ela está plantada, né? E suas raízes junto às águas, que é plantada, e as suas raízes para o ribeiro. Eu comecei a ver sobre árvores e sobre plantas. Você sabia que a raiz, ela fica buscando a fonte onde tem água? A raiz, ela cresce e ela fica buscando onde tem água. E conforme isso ela vai crescendo. Significa que a minha raiz e a tua raiz precisa se esforçar mais. Entende? Eu preciso me esforçar mais, nós precisamos nos esforçar mais para buscar esse Deus tão grande e poderoso, para saber aquilo que Ele tem para nós, para que possamos ter uma vida em plenitude, vida em abundância. Porque o Senhor, Ele nos deu vida em abundância, a palavra dEle nos afirma isso. Que Ele trouxe vida e vida em abundância, mas muitas vezes nós, como os filhos dEle, não vivemos essa abundância. Muitas vezes nós, como os filhos, ficamos vivendo de migalhas. Só que o Senhor, Ele quer trazer para mim e para ti, querido, essa vida em abundância, essa plenitude, essa vida satisfatória em Deus. Porque não há outro lugar melhor do que na presença dEle. Esse homem que confia na sua própria força, ele fica buscando em pessoas, em objetos, em algo, em bebida, em sexo, em pornografia, para que a alma dele seja satisfeita, em drogas. Mas, querido, nessa noite o Senhor quer que você tenha essa vida em abundância e que as suas raízes possam se alongar. Aleluia, aleluia. Que as suas raízes, a palavra do Senhor fala em Josué 1:9, esforça-te e tem bom ânimo. Muitas vezes nós queremos que Deus faça coisas nas nossas vidas, mas não queremos ter esforço de nada. Mas, querido, aquilo que o Senhor Ele tem para fazer, Ele vai fazer, mas aquilo que você precisa fazer, você precisa fazer.
que o Senhor ele tem te chamado, querido? O que o Senhor ele tem falado para ti? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se afadigue e não se deixa de dar fruto. Sabe o que aqui está falando? Que no meio da tempestade, no meio do deserto, ele não para de dar fruto. Mas às vezes, quando eu sou contrariada, eu viro as costas para Deus. Às vezes, se o irmão não falou direito comigo, eu fico magoada e viro as costas para Deus. Se me fizer alguma coisa, eu saio da igreja. E o que Deus ele fez? Senhor Jesus, ele simplesmente me amou e te amou e deu a vida por mim, por ti, sem merecimento nenhum. Nós podemos chegar até ele a qualquer momento. É só clamar a ele, é só chamar por ele, que ele vem. A palavra do Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Não é de qualquer forma. Sabe aquela pressa, estou correndo, fazer aquela oração rapidinha. Você só vai ter só migalhas, você não vai ter uma vida plena de conhecimento, de saber o que Deus ele tem para mim, tem para ti. E quando fala que quando vier o tempo de sequidão, ele continua dando fruto. Eu estava vendo hoje hoje falando sobre a vida da cantora Ludmilla Lafebe. Não sei se alguns viram. Ela estava falando que estava abrindo mão do tratamento, porque o tratamento não estava mais fazendo mais efeito nenhum. E ela começava a falar que ela ficava triste sim, mas que a morte não tinha domínio sobre ela. Ela entende que a vida dela é de Deus. Muitas vezes nós nos desesperamos com tão pouco. E achamos que Deus virou as costas e nós viramos as costas para Deus. Sabe, uma das coisas assim que eu vejo na caminhada de cristão, nessa nossa caminhada de cristão, às vezes eu vejo pessoas superficiais, que quando nós vem a luta mesmo, começa a falar mal de Deus e sai da igreja e fica chateado com todo mundo como se Deus tivesse. Deus, ele é soberano. Deixa eu falar uma coisa. Deus, ele é soberano. Tudo que ele faz é bom. Ele não erra. Deus, ele não erra. O que você estiver passando, meu querido, é necessário. Deus, quando nos leva para o deserto, não é para nos maltratar, é para nos fazer crescer, é para nos ensinar. É isso por muitas vezes. A palavra do Senhor, Paulo fala para nós nos alegrar quando passar por tribulação. Muitas vezes nós podemos pensar, que loucura, como é que eu vou me alegrar quando estiver passando por tribulação? Mas Paulo conhecia Deus. Quando conhecemos realmente Jesus, nós somos essa árvore que ela continua produzindo fruto. E nós precisamos continuar produzindo fruto. E que tipo de fruto nós estamos dando? Que tipo de fruto? Se você ler lá em Gálatas 5, a partir do versículo 18, 19 e vai até o 22. Do versículo 18 começa a falar sobre o fruto da carne. Eu quero ler com você, vamos lá ler. Gálatas 5. Do 19, que fala assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões de heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor, ela é clara. O Senhor, Ele todos os dias Ele fala conosco. O Senhor todos os dias Ele cuida do povo dEle. O Senhor, Ele faz a parte dEle todos os dias. Mas e nós? Fazemos a nossa parte? Que tipo de fruto nós estamos dando? O versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A palavra do Senhor também fala: examine-se o homem a si mesmo. Que fruto nós estamos dando, meu querido? Que tipo de fruto nós estamos dando? O Senhor, Ele me trouxe aqui para falar isso, mas não é para te desanimar, é para dizer: filho, levanta. Levanta a tua cabeça, o Senhor tem algo maior para a tua vida. É hora de se posicionar, é hora de ser fortalecido, é hora de ser restaurado pelo Espírito Santo de Deus. É tempo de ser igreja. Eu estava pensando, o nosso Deus, Ele é incrível. Sabe, Ele me amou tanto, Ele te amou tanto, sabe, que Ele se entregou naquela cruz por amor a nós, e hoje nós temos acesso a Deus. E Ele não se deu só por ter morrido por mim, por ti, cara. Ele habita em mim e em ti. Você consegue entender isso? O próprio Deus, você já conversou com o Espírito Santo dentro de ti? Você já falou com o Espírito Santo que habita dentro de você? O que Deus, Ele colocou dentro de mim, dentro de ti, é algo precioso demais. E nós precisamos aprender a valorizar isso que o Senhor, Ele tem nos dado. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e parar de ficar olhando para as coisas que não valem a pena. O que o Senhor tem mandado você jogar fora? O que o Senhor tem falado hoje para você? Se liberte, eu posso te libertar, eu posso te curar, eu posso transformar. Para de acreditar na mentira do diabo, dizendo que não pode, que não consegue, que não tem jeito. Você pode. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, porque o Senhor nessa noite, Ele te fortalece. Toma posse da palavra, querido. Toma posse. Não fica olhando para o lado, não deixa perder. Toma posse. Eu falei isso numa ministração, que nós fomos numa conferência, que Deus assim agiu de uma forma lindamente. Nós fomos numa conferência ali, Metanoia, e nós ouvimos homens de Deus ali cheios da presença dEle. E naquele momento eu fui cheia também, porque eu queria também tudo aquilo. Só que o Espírito Santo começou a falar no meu coração: filha, eu quero que você tenha isso comigo todos os dias. O Senhor tem todos os dias a palavra dEle para mim. É todos os dias o Senhor tem uma palavra para ti e quer que você tome posse do que a palavra do Senhor fala. Mas muitas vezes nós somos tipos de cristão que nós não ouvimos a voz dele. E eu queria também com vocês estar lendo também. Onde é que eu marquei? Eu queria estar lendo com vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu acho que é Mateus, deixa eu dar uma olhada aqui. Vai pensando aí o que você quer dar para o Senhor hoje. O que o Senhor está falando hoje? O Senhor está trabalhando no teu coração hoje? O que você vai falar? Vai entregar para o Senhor hoje? Hoje é noite de romper, querido.
Hoje é noite de romper. Hoje é noite de você usar a sua fé. Hoje é noite, o Senhor, Ele quer transformar a tua vida. Aquilo que você não aguenta mais, você vai dar para Ele. Aleluia. 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 Eu deixei em outro papel, mas enfim, eu vou falar. A palavra do Senhor fala que o Senhor... marquei sim, peraí. Lê comigo lá em Mateus 13. Mateus 13. Versículo 3. Que fala assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimava-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos, ouça. O versículo 18 fala assim, Jesus explica essa parábola para os discípulos, e ele fala assim: escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Essa é a palavra do bom semeador. E o bom semeador é Jesus. E o que eu acho interessante é que esse bom semeador, ele começa a semear. E dá a impressão assim que ele tem muitas sementes. E ele começa a jogar. E começa a cair, um cai no meio do caminho, outro cai no meio dos pedregulhos, o outro cai, sabe, onde tem espinhos, e o outro cai em boa terra. Jesus, Ele é bom, e Ele é abundante. A palavra dEle está sendo falada, está sendo ministrada, e Ele fala para todos, para todos ouvir. Mas aí vai depender da decisão minha e sua, do que eu vou fazer com a palavra do Senhor Jesus. Porque quando fala que cai no meio do caminho aquela semente, elas são pisadas. E muitas vezes pode ser um coração duro, um coração que não ouve. Tem outro também que fala que cai entre as pedras, só que não tem raiz. Quem não tem raiz morre muito rápido. E tem outro que fala que os espinhos sufocam, porque muitas vezes o que caiu em pedras, que caiu nas pedras, até ouve e tem aquela alegria, mas é temporária, é superficial. Aquela que cai nos espinhos, eu estou muito ocupada com a minha vida, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou preocupada que eu preciso ganhar muito dinheiro. Querido, nada contra você trabalhar, tá? Isso é bênção, tá? É bênção você querer trabalhar, ter uma vida boa. Isso é bênção. Mas isso não pode estar acima de Deus. Se toma o lugar de Deus, isso não é bênção. E isso começou o quê? As coisas do mundo, a sedução do mundo sufocou e não deu para crescer. Mas o que caiu em terra boa, coração bom, terra boa, produz, frutifica. Querido, você tem frutificado?
Ou você tem guardado? A palavra do Senhor fala: ide fazei discípulos. A palavra do Senhor é para todos nós. Ide, o ide é para todos nós. E nós precisamos falar para este mundo, porque tem muitas pessoas doentes, tem muitas pessoas que estão perdendo a vida, mas nós não falamos, nós não demonstramos. Lembra do fruto que eu falei? Como é que tem sido o nosso fruto? Porque às vezes o nosso testemunho fala muito mais do que a nossa boca. E nós precisamos frutificar. Aleluia. E quando a gente fala de fruto, a gente tem que pensar nas sementes. Como têm sido as nossas sementes? Será que estamos semeando? Que tipo de semente nós estamos semeando? As pessoas nos observam. As pessoas nos observam. Os nossos filhos nos observam. Nossos parentes nos observam. E como é que eu tenho jogado essa semente? Como eu tenho semeado? O que eu tenho semeado no coração do meu filho? O que eu tenho semeado no coração da minha família, dos meus amigos? O que eu tenho semeado? Lembra do fruto que eu falei, do fruto da carne e fruto do espírito? Será que eu tenho semeado ciúme, discórdia, fofoca, mentira? Ou será que eu tenho semeado paz, bondade, alegria, mansidão? Porque as pessoas têm nos observado. E será que as pessoas têm olhado assim: nossa, eu quero esse Deus. Eu quero o Deus dessa pessoa que ela serve. Querida, a palavra do Senhor, ela fala e ela não volta vazia. Aleluia. Que você possa meditar comigo. Que tipo de semente eu estou plantando? Que tipo de fruta eu estou dando? E onde está a minha raiz? Sabe, é uma coisa assim, um pouco triste e preocupante. Porque as coisas do mundo parece que têm entrado dentro da igreja e as coisas têm sido a coisa mais normal do mundo. E parece que as pessoas acham normal. Eu fiquei muito triste e realmente eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu sou quadrada demais? Será que eu estou quadrada? Eu vi um grupo de louvor cantando na igreja. E cantando, fazendo o refrão de uma música mundana, em inglês, e falando sobre a noite, que a noite ia ser boa, a noite ia ser incrível. E aquilo a coisa mais normal do mundo. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós, porque a tua casa ela é santa. Aqui é um lugar onde Deus quer falar aos nossos corações. Aqui é onde Deus transforma. O diabo, ele quer mentir dizendo que Deus não tem poder. Há poder no nome de Jesus. Jesus, ele é suficiente. Ele é o suficiente para a minha vida e para a tua. Se você tiver Jesus, você tem tudo, querido. Porque tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que eu preciso está em Jesus. Aleluia. Só que precisamos, querido, precisamos olhar para dentro de nós, para ver se as coisas estão realmente normal, se as coisas, como é que fala? Não tem nada a ver. Eu creio que o Senhor, Ele me plantou para cuidar. Eu creio, e eu sei do meu chamado, eu sei o que Deus Ele tem para a minha vida, eu sei o que Ele quer de mim. E eu vou procurar fazer e honrá-lo da melhor forma.
Querido, Deus Ele está te chamando nessa noite. É noite de conserto. É noite de romper barreiras. É noite de rasgar o coração. É noite de se humilhar. Examine-se a si mesmo. Olha para como está a sua vida. O Senhor, Ele tem muito, muito, muito mais. O Senhor, Ele quer que você mergulhe nele, que você conheça Ele, mas não de ouvir falar, mas de ter experiência com Ele. Porque quando você estiver cheio, querido, escuta bem, não tem como, não existe a luz brilhar e ficar tampada. Porque quando você começar a brilhar, quando o poder de Deus se aperfeiçoar em ti, quando você estiver cheio da presença dEle, não tem como, querido, não tem como. A minha pergunta é para você: o que você precisa dar para Ele hoje? O que você precisa entregar para Ele hoje? O Senhor é um Deus maravilhoso, Ele nos dá oportunidades a cada dia. Ele dá a cada dia oportunidade de você adorar Ele, porque fomos feitos para o louvor da glória dEle. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele nos dá a oportunidade para nós, nos posicionar diante dEle, para que nós venhamos dar fruto, para que nós venhamos pregar, para que os dons dEle sejam manifestados na igreja dEle. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você que tem sido essa árvore plantada, o Senhor, Ele tem dado sim para você dons. Só que se você não frutificar, Ele vai cobrar. E é tempo da igreja ser igreja. É tempo da igreja clamar a Ele. É tempo da igreja se posicionar. Querido, o Senhor Jesus, Ele está voltando. E é tempo de nos consertar. O que você precisa dar para Ele hoje? O que o Senhor está falando? O Senhor, Ele não está falando hoje contigo. Não é de hoje que Ele está falando contigo. E você sabe. Eu estou aqui e eu estou olhando para vocês. E tem pessoas que Deus, Ele está me mostrando fortemente. Em questão de posicionamento. Igreja, é tempo de crescer. É tempo de se levantar, igreja. Não é tempo de ficar esperando, não. É tempo de se posicionar, de saber quem você é em Deus. Porque quando sabemos quem nós somos em Deus, nós não precisamos ficar esperando alguém mandar. Eu já estou aqui, eu já estou posicionado, eu sei quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora lá, Massirinaya, Labassiria, Labassirieia. Ora lá, Bassiri, Cantara, Bassirinaya. Ora lá, Massai, Nemahai. Aleluia, 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 aleluia. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. A Ele louvor, a Ele glória, exalte a Ele, porque todo o poder é dEle. Aleluia, aleluia. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é bom. Aleluia. Abra a tua boca, querido, abra a tua boca, fala que Ele é bom, que Ele é fiel. Adore a Ele, adore a Ele. Não tenha timidez para Ele, adore a Ele. Aleluia, aleluia, exalta Ele, porque Ele é teu Deus, Ele está aqui presente, Ele te ouve. Aleluia. Aleluia, aleluia. A igreja do Senhor não é para ser tímida, querido, é para ser ousada. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor, Ele já deu autoridade na mão da igreja dEle. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para ti. O diabo, demônio nenhum, tem autoridade na tua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor.